Como aquele menino super feliz, entusiasmado e sonhador se tornou o Deku Dark? É por causa da maldição do herói número 1 que ele mesmo criou. E o que é a maldição do herói número 1? Antes de falarmos sobre essas questões, primeiro a gente tem que dar um passo para trás e entender o que é isso que se tornou tão banal por conta de séries e filmes. Entender o que é um herói. Um herói pode ser um ser mitológico ou sobrenatural, dotado de poderes extraordinários e que realiza feitos incríveis, como ajudar e salvar as pessoas que precisam. O herói também pode ser uma pessoa comum, totalmente sem poderes, que toma decisões difíceis e enfrenta desafios em nome do bem das pessoas, como profissionais que participaram de missões de resgate em situações de perigo ou pessoas que defendem os direitos dos menos privilegiados. Também pode ser uma pessoa que é mais como um líder e que, mais do que realiza feitos incríveis, aspira, mobiliza e motiva pessoas a alcançarem objetivos nobres e significativos. Ou pode ser um herói para si mesmo, no sentido de que as batalhas que trava são mais internas e por isso a maioria das pessoas não vê, como por exemplo alguém que enfrenta medos, limitações e inseguranças. Ansiedade, por exemplo, pode ser uma dessas limitações, medos e inseguranças de uma pessoa que é um herói para si mesmo. Como você vê, são muitas definições e eu poderia continuar falando mais algumas. Inclusive pode até ser que você tenha identificado alguma dessas definições de herói em alguém da sua família, ou na sua mãe, no seu pai, no seu irmão, que pode ser que essa pessoa seja o seu grande herói também, né? Mas o Deku, apesar de sempre pensar nas situações por várias perspectivas, pegou uma única definição de herói e trancou ela a 7 chaves dentro da sua cabeça e do seu coração, não deixando que nenhum fator mudasse ou acrescentasse para essa definição de herói. E a definição de herói do Deku é: herói é aquele que salva a todos, sem exceção, com um sorriso no rosto. A definição de herói absoluta que foi herdada de seu grande ídolo, o All Might. E essa ideia de herói realmente parece ser excelente, uma das melhores inclusive. Mas pensando um pouco mais, a gente vê que essa definição pode gerar vários problemas, principalmente mentais. Assim como quando alguém fala que vai trabalhar duro todos os dias e até adentrar a noite se for necessário. Isso mostra determinação e vontade. Mas deixa lá a pessoa fazer isso durante um longo período de tempo e deixa ela assim não se soltar dessa ideia por nada nesse mundo. Essa ideia ficar na cabeça dela assim, ó, sem poder ser mudada. O que vai acontecer? Exatamente o que você pensou. Uma hora essa pessoa vai quebrar. E nós acompanhamos o Deku quebrar. Acompanhamos isso acontecer de muito pouquinho em pouquinho. Às vezes tão pouco que até mesmo nós espectadores não percebemos o que estava acontecendo. Assim como o All Might não percebeu. Desde o começo o All Might foi incentivando o Izuku. O que não é nada ruim. Mas o All Might é um ser humano. E ao perceber que o Deku tinha o talento não de socar mais forte ou ser o mais ameaçador, mas o talento de estudar e se esforçar, All Might deixou as emoções falarem mais alto e passou do ponto do incentivo e começou a, sem perceber, criar uma cobrança disfarçada. Criar dentro da cabeça do jovem Izuku uma expectativa que precisava ser alcançada, se não ainda ultrapassada. O Izuku não ia aceitar de maneira alguma não atingir ou não cumprir alguma coisa que o All Might pediu. Tem 2 momentos importantes em que a gente vê bastante isso. Primeiro no festival da UA, quando o All Might diz que é o momento do Izuku aparecer para o mundo. E que o Izuku, claro, entendeu de maneira muito mais exagerada, que aquele era o momento de todos verem, mesmo sem saber, que aquele é o sucessor do All Might, o novo herói que vai salvar a todos com um sorriso no rosto, mesmo que ele ainda nem conseguisse dar um smash sequer sem se machucar. O segundo momento é logo depois que o All Might derrota o All for One. Ele aponta para a câmera e diz: da próxima vez vai ser você. Izuku chora de emoção, mas esse choro é mais por ver que seu querido mestre está bem, porque a gente vê como Izuku fica depois de absorver de verdade aquelas palavras. Da próxima vez vai ser você. Pensa bem sobre essas palavras no contexto em que elas foram ditas. Isso significa que o Izuku vai ter que derrotar um mal tão grande ou ainda maior que o All for One, mal esse que quase derrotou o All Might, que é um herói experiente com muitos anos de serviço. E ainda que o Izuku vai ter que fazer isso com muito menos tempo de carreira, né, de herói, do que o All Might teve. E também tem o fato de que não dá pra saber direito quando isso pode acontecer. Pode ser no outro dia, pode ser na semana que vem, pode ser depois de uns anos. Isso gera ansiedade e pressa no Deku. E o que piora ainda mais é que o Izuku
quer ser o All Might, quer ser igual a ele. Tanto que quando ele vai salvar a Eri, ele mesmo nervoso sorri ao salvá-la, seguindo o preceito de que o herói salva a todos com um sorriso no rosto. All Might, aposentado e com medo da ameaça da Liga dos Vilões, sem perceber, começa a colocar mais peso e mais peso nos ombros do Izuku. Fique mais forte, domine essa parte da individualidade, faça isso, faça aquilo. All Might não faz por mal, a gente sabe disso. Porque o Izuku não reclama em nenhum momento, então ele não sabe o que tá acontecendo, ele não vê e o Izuku nem vai reclamar. A gente sabe, mesmo se o Izuku não tiver nada de forças no chão, ajoelhado, sangrando, a gente sabe que ele não vai reclamar. Ele vai carregar o peso do mundo nos ombros, nas costas, se for preciso. Ele vai se machucar e sangrar. Mas esse tipo de coisa, como a gente falou lá no início, não dura mesmo. Todos somos seres humanos. E por isso, tem uma hora que inevitavelmente o limite chega. Depois de chegar ao ápice das suas expectativas irreais de salvar a todos, de se tornar tão forte quanto o All Might em tão menos tempo, depois de se cobrar ainda mais, mesmo já fazendo realmente muito, e com o fato de que os vilões estão indo exatamente atrás dele por conta da sua individualidade, Izuku simplesmente quebra mentalmente. Ele vai parar no extremo do ideal de ser um herói que salva a todos com um sorriso no rosto. Ele se afasta de todos, porque aqueles à sua volta ficarão em perigo se estiverem perto dele, e decide que vai resolver tudo sozinho, porque assim, se alguém for se machucar, vai ser só ele e mais ninguém. Izuku, como nós o conhecemos, desaparece, e entra em cena o Deku Dark, ou Deku Vigilante. Deku Dark nada mais é do que a representação de um ideal inalcançável que criou vida. Por mais forte que o Izuku seja, ele não é onipresente, ele não tá em todo lugar ao mesmo tempo, e por isso é impossível salvar a todos. Fazendo um paralelo, o Izuku meio que passa pela mesma coisa que os Homens-Aranhas dos filmes passam. Eles querem salvar a todos e percebem que infelizmente não dá, então eles se afastam de todo mundo, porque para eles é o único jeito de aumentar o número de pessoas que conseguem salvar. Vemos isso muito claramente no filme do espetacular Homem-Aranha, quando o Peter se afasta da Gwen Stacy e consequentemente de muitas pessoas ao seu redor. E o Peter Parker também se afasta do próprio Homem-Aranha, né? Dessa ideia, desse ideal de herói de Homem-Aranha que ele criou para ele mesmo. No caso do Deku, o sorriso pode até ter sumido, mas felizmente a sua gentileza ainda não sumiu por completo. A gente vê isso na cena em que ele ajuda essa menina e ainda dá palavras de conforto para que ela se sinta melhor. E então é assim que o Izuku, aquele menino determinado, dedicado e sonhador, realmente some. Porque ele colocou muito peso para si mesmo. Porque assim como a gente faz muitas vezes na nossa vida, dentro de exemplos como aquele que eu dei do trabalho, tentando suprir expectativas irreais, muitas vezes de pessoas que admiramos, acontece o que aconteceu com o Izuku. Ele colocou muito peso para si mesmo, colocou objetivos e ideais irreais para si mesmo, e com isso chegou num grande ápice. Ele não aceita a ideia de que tem que mudar seu jeito de fazer as coisas. Ele se perdeu. Ele perdeu a sua identidade, assim como acontece com muitos de nós dentro da nossa jornada para alcançar os nossos sonhos. E a maldição do herói número 1 é a maldição que o próprio Izuku lançou sobre si mesmo, quando decidiu trancar as 7 chaves dentro de si seu ideal do que é ser um herói número 1, quando ele decidiu se fechar no seu casulo e não conversar com ninguém, não falar sobre as suas inseguranças, sobre os seus medos, não pedir ajuda. Pedir ajuda é um ato dos mais corajosos. Pedir ajuda é a pessoa não querendo desistir, é a pessoa tentando não desistir. E os amigos do Izuku veem isso, que ele não falou sobre o que ele estava sentindo, que ele guardou tudo pra si. E então decidem salvar seu amigo, intervir naquela situação. Cada um deles, pouco a pouco, ajuda a mudar o ideal do Izuku, ajuda a resgatar o seu amigo que sabem que ainda tá lá, bem no fundo. Cada um do seu próprio jeito. O Bakugou, por exemplo, ironiza dizendo: "É isso aí, desse jeito, né, que tem que ser o sucessor do One for All, que maravilha! Diz aí, já tá conseguindo sorrir enquanto salva todo mundo?" O Kaminari brinca falando: "Izuku, vamos tomar banho, Izuku, vamos lá ficar com a gente, tomar um banho, se limpar." Mas a gente sabe que quando alguém é cabeça dura com alguma coisa, é difícil de mudar. Tanto que o Deku chega até a uma espécie de soberba que nunca achamos que veríamos vindo dele. Ele diz para os seus amigos que eles não vão aguentar a batalha e por isso devem ficar longe, dando a entender que só ele vai conseguir aguentar e que por isso que ele tá indo lá batalhar contra a Liga dos Vilões sozinho. Mas felizmente a turma A consegue salvar o Izuku.
E o Bakugou, ao pedir desculpas, resume bem tudo de maneira emocionante. Ele diz que desde que o Izuku herdou o One for All, ele sempre foi coerente com o seu ideal, mas que agora estava distorcendo ele. Porque a verdade é que ao se afastar de todos, o Izuku se torna menos herói do que nunca, menos herói do que todos nós já vimos. Ao não confiar em seus amigos, ele deixa de ser o herói que incentiva e faz os outros acreditarem que podem mais, que podem fazer coisas incríveis. Ele também perde o ideal de ser o herói de si mesmo, o herói pra si mesmo, vencendo suas inseguranças e medos. Ele deixou tudo isso de lado e foi em busca de ser aquele ideal de herói número 1 que gera a maldição do herói número 1. Só que nessa busca, ele deixou de ser muitos outros tipos de herói. Muitas outras definições de herói maravilhosas e lindas e nobres que a gente viu lá no começo do vídeo e que eu citei agora. Mas felizmente, com a ajuda dos amigos e o emocionante e surpreendente discurso do Bakugou, Deku consegue ver isso e supera a maldição do número 1. All Might também se desculpa, percebendo que tinha colocado sem querer muito peso nos ombros do jovem Izuku. Izuku, assim como os Homens-Aranhas que eu citei antes, chegou num ponto onde percebe que consegue sim equilibrar o seu ideal com algo que é real, que é possível. É impossível salvar a todos, mas junto com seus amigos e dando o seu máximo, ele consegue sim salvar muitas pessoas. Ele consegue sim incentivar muitas pessoas a salvarem outras pessoas. Isso gera uma rede exponencial de pessoas fazendo bem para as outras e ajudando as outras e salvando as outras. Infelizmente, muitas vezes os ideais eles não são possíveis, eles não são reais e por isso que se chamam ideais. Mas eles são um guia, uma luz na escuridão para que a gente possa dar o nosso melhor e lembrar do que é importante. A lição que fica é que, mesmo o mais bonito dos ideais, é delicado e deve ser buscado com determinação, mas também com muita responsabilidade, para não ter o perigo de, sem perceber, você se tornar o oposto daquilo que tanto almejava. Izuku e o pessoal da Turma A também, muito obrigado por tudo. Eu nunca vou esquecer do que vocês me ensinaram.